Cronoacupuntura. São métodos baseados no dia e na hora dos tratamentos. A escolha dos pontos leva mais em consideração o momento da sessão do que o quadro clínico do paciente. Consideram que as pessoas estão saudáveis quando estão em harmonia com a energia do céu e da terra. Os distúrbios e as doenças surgem quando as pessoas estão em desarmonia com o céu e a terra. Os pontos de acupuntura podem restaurar esta ligação harmoniosa com os troncos celestes e os ramos terrestres. São métodos de muita tradição, atualmente estão marginalizados por serem métodos muito antigos aos critérios científicos da medicina moderna científica. Entretanto, esses métodos funcionam muito bem e têm surgido trabalhos científicos, estatísticos, demonstrando a existência do ciclo circadiano dos meridianos e também da eficácia nos tratamentos conduzidos em consultórios e nos hospitais. Os métodos mais conhecidos são estes aqui: Linguipafá, Feitembafá, que com base em pontos de vasos maravilhosos, e os métodos Sivuliusu, que com base nos horários dos meridianos. Linquei, quer dizer tartaruga mística, e Ba, 8 pontos. Feiteng, acelerador, com base em 8 pontos. Depois nós temos os métodos com base no fluxo energético dos meridianos e no relógio biológico, ou ritmo circadiano, que podem ser calculados com base em troncos celestes, que é Natyafá, ou com base em ramos terrestres, isto é, nos horários dos meridianos, Nazifá. Ou então, uma outra possibilidade, na Lo Kaishefá, com base em pontos Lo, em que abre pontos de acupuntura. As vantagens desses métodos cronobiológicos são usar poucos pontos, isto é, você vai atuar como um grande acupunturista, trabalhando com poucas agulhas. Aumenta a velocidade dos atendimentos, porque todos os pacientes que entrarem no ambulatório naquele horário, por exemplo, das 11 às 13, todos vão ter os mesmos pontos abertos para se harmonizar com a energia do céu e da terra. E quando mudar o horário, mudam seus pontos. Mas todos os pacientes vão receber os mesmos pontos. Isso economiza muito a anamnese, pulso, língua, e permite
cuidar de muitas pessoas ao mesmo tempo. E se você agregar esses pontos aos seus tratamentos, sejam acupuntura sistêmica, sejam de microsistemas, sejam as massagens, você consegue aumentar em 30% a eficácia desses tratamentos. E se você usar esses pontos de forma regular, isso é, ajustando o indivíduo com a energia do céu e da terra, com certeza vai melhorando a energia pós-natal, isto é, a energia adquirida, e vai mantendo ou preservando a energia ancestral. O médico Yoshio Manaka, que eu considero um dos maiores pesquisadores de acupuntura do século XX, no seu livro Chasing the Dragon's Tail, isto é, Correndo Atrás do Rabo do Dragão, ele afirma o seguinte, que os pontos cronobiológicos servem para tratar os casos complexos, onde existem mistura de padrões energéticos, ou os pacientes apresentam poucos sinais clínicos, ou então nos tratamentos convencionais de acupuntura, massagem, fitoterapia têm sido ineficazes. Ele disse o seguinte, que os pontos abertos em relação ao céu e à terra podem complementar outras técnicas ou como a técnica principal. E esses pontos cronobiológicos ou abertos, tá, servem também para diagnóstico diferencial durante os tratamentos. Vocês podem escolher os pontos de acupuntura pelo momento do atendimento, e existem alguns pesquisadores que preferem usar os pontos correspondentes ao instante do nascimento da pessoa. Este é o relógio biológico do Yoshio Manaka. Então, das 23 a 1, temos a vesícula, 1 às 3, fígado, 3 às 5, pulmão, 5 às 7, intestino grosso, 7 às 9, estômago, 9 às 11, baço pâncreas, depois 11 às 13 horas, coração, mais 2 horas do intestino delgado, outras 2 horas da bexiga, 17 às 19 o rim, 19 a 21 circulação sexo, 21 a 23 triplo aquecedor. E aí reinicia o dia. Manaka mediu diversas pessoas de 2 em 2 horas. Todos os 12 meridianos. E concluiu que em 9 dos 12 meridianos ele conseguiu mostrar que pico de energia máxima coincide com o relógio biológico da acupuntura chinesa. Outros 3 ele não conseguiu esta correlação, talvez por problemas ligados à vida moderna, ao estresse, à poluição, a problemas geológicos ou eletromagnéticos. Mas ele considera que se fizer essas medições de 2 em 2 horas para uma população grande, é possível que todos os 12 meridianos mensurados tenham o pico de atividade máxima coincidente
com o relógio biológico chinês. Podem ver nestes gráficos que a atividade máxima do rim aqui, em torno de 16, quase coincide com o horário de atividade máxima da acupuntura chinesa. E aqui a vesícula biliar com atividade máxima em torno de 0 horas, coincide com aquela faixa da 23 a 1 hora. E o fígado, nas medições, mostrou o pico máximo aqui, de certa forma coincide com o horário do fígado, que é da 1 às 3 horas da madrugada.